mestre em educação pela UF, ativista antirracista, antimachismo e anti-elitismo. Vou chamar para compor também a mesa a professora Yolanda. Tá bom. Que é doutora em psicologia pela USP, professora de educação na UF, do programa de pós-graduação da educação na UF, mestrado e doutorado, e coordenadora do PENESB, também da UF. Então, gente, a gente vai dar início com a Janete, depois a Yolanda vai falar. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, agradecida por estar aqui, né, e com tanta gente preta, bonita, porreta na plateia e aqui na mesa também. Então, isso é muito maravilhoso. E aí eu queria transgredir, né, convidando vocês a gente cantar. Vocês topam? Então vamos lá. É uma musiquinha bem pequenininha, tá? A letra é assim: Sani Bonami, aiô, aiô. Então a música é assim: Sani Bonami, aiô, aiô. Agora as moças, por favor, os rapazes respondem aiô, aiô. As moças Sani Bonami e os rapazes aiô, aiô. Então vamos lá? Sani Bonami, aiô, aiô. Sani Bonami, aiô, aiô. Agora, pra gente fechar um pouquinho, né? Os rapazes começam Sani Bonami e as moças respondem. Vamos lá? Aiô, aiô, todo mundo. Sani Bonami, aiô, aiô. Gente, Sani Bonami, aiô, aiô, é o seguinte: vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim. Aiô, aiô. Porque se vocês não estiverem bem, né, a chegada agora do poderoso Amaury, Mendes Pereira, não vai, vocês vão ficar com a cara meio assim, porque a gente está atrasado, né? Então, bom, gente, olha só. Essa música eu aprendi com o escritor Rogério Barbosa de Andrade, que aprendeu na África do Sul, né, com a etnia Xhosa, a mesma do Nelson Mandela. Então é a minha forma de saudar Nelson Mandela, que esse ano estaria completando 100 anos, e com ele saudar a nossa ancestralidade, né? Todas e todos que vieram antes de nós. E aí é o seguinte: numa mesa poderosa dessa, óbvio que eu não ia dar mole, eu escrevi um texto, né, assim, e eu vou me dar, né, essa direito de ler o texto. Se eu cair em lágrimas, vocês caiam junto comigo, para eu não passar o mico sozinha, porque foi um texto que eu escrevi com a emoção, né? Foi um texto que eu escrevi ao me lembrar desse livro, né? Esse livro que eu li em 1984. Então, voltar a 1984 é voltar a uma jovem de 20 anos. Então é essa jovem que eu vou apresentar para vocês. E as vicissitudes dessa jovem se tornando negra, lendo Neuza e estando na companhia desses meus dois que me formaram. Então é um pouco disso que eu vou estar falando aqui. Bom, o título do texto, que aí é uma provocação também a mim e a vocês, é Eu, Mulher Negra, Força Motriz, Matriz Contínua de Mundos Descobertos no Mergulhar,
e esse meu mergulhar foi um mergulhar da escrita criativa. Hoje, sinto-me força motriz, matriz de um movimento de acolhimento e expansão de sensibilidades múltiplas, a escrita por mim e de mim. Hoje me sinto na inteireza de anos vividos de uma vida múltipla e diversa, mas ainda fragmentada por tempos díspares que me fogem ao autocuidado necessário à força motriz. Eu, mulher negra múltipla e diversa, me reúno em mim para consolidar meus fios soltos, alguns desencapados, ainda meus. Eu, mulher matriz de mim mesma, forja de um sistema mundo onde a voz tem a vez e as vozes ao meu redor ecoem em minha voz, sem aprisionar as vozes do meu coração. Eu, mulher negra, força motriz de um movimento ancestral, onde nós, mulheres, possamos nos ver, nos olhar, nos amar e nos acolher sem nos atropelar ou insultar, reinventando-nos no que nos foi usurpado pela tirania patriarcal. Sim, no princípio, éramos oceano de amor. Eu, mulher negra, matriz de mim no mundo e do mundo em mim, me pergunto e respondo: escrevo porque me li. Eis a verdade que busco ao traçar, desenhar as palavras impressas aqui, vindas de um mergulho processual, pois que, ainda travado pelo medo das pedras do caminho, de águas turvadas pelo ainda não saber navegar de forma precisa. Será que eu preciso? Será que eu preciso compreender o racismo? Será que eu preciso me ver racista? Contraditoriamente, navegar é preciso. Escrevo porque me li. Escrevo porque me li nas entrelinhas de mim mesma, no mundo e do mundo em mim. O quê? Quem sou? Quais marcas, fios soltos do mundo guardo nas entranhas de meu corpo negro, gordo e ativo, que aprende a nadar, ou será a navegar? Escrevo para desapegar-me do vivido, sentido, intuído, e ao fazê-lo, reflito sonhos sonhados, desfeitos, abandonados ao correr da vida que flui, mas que também inclui as tormentas das margens turvas dos tempos pretéritos, ainda perfeitos aos afogamentos de fluxos silenciados por estas mesmas margens turvas. Hoje aqui de manhã a gente viu bastante sobre essas margens turvas, não é? Inclusive a gente viu como que essas margens ainda nos atravessam. Não sei se incomodou a vocês, mas a mim ficou muito evidente o quanto que a branquidade tem autoestima, inclusive no ambiente de mulheres negras potentes e uma mulher negra sendo homenageada, referenciada como uma teórica que muito nos ensinou. A branquidade fala como se o espaço fosse da branquidade. Escrevo para que as margens turvas se façam cristalinas ao mergulho do meu corpo, mulher negra, gorda, sonhadora, assim mesmo, sem pausas para respirar. Cristalinas de outras formas de navegar ao viver das gentes que me habitam, gentes tantas e tão diversas em suas multiplicidades. Por vezes sinto, então, em mim, nas gorduras e dobras que carrego, tantas gentes, tantas histórias, tantos navegar. Escrevo para movimentar o corpo pesado de memórias submersas que ardem como fogo, à espera dos outros elementos soltos dentro e fora do meu eu, navegadora, em busca dos 4 elementos que deveriam me constituir, potencializando o prazer do mergulho. Escrevo para que as forças da natureza se reintegrem em mim,
e que, de fato, eu, corpo inteiro, seja em mim o que gostaria de ser no mundo. Leitura negra de si, em si e em diálogo com outras e outros de si, no mar navegável de vidas que importam. Escrevo porque me li, e preciso ser lida no redesenho do que sou, de onde estou e no caminhar de nós desatados e transformados em fios expostos a novas tessituras das vidas que me habitam. Escrevo para refletir meu legado, libertando de mim e posto em uma garrafa jogada ao mar da cura. Escrevo porque sobrevivi e me vi. Bom, vamos lá. Gente, essa introdução poética está inscrita no curso de Rio Caudaloso de Kátia Costa Santos, um curso que a Kátia deu na Casa das Pretas, lá na Lapa, Rio de Janeiro, em agosto de 2017. O curso era Mulheres Negras e Escrita. Rio que desagou minhas lágrimas, que não tem atrapalhado minha visão, mas tem aberto janelas d'alma, ainda turvadas por sombras e luzes que meu caminhar tenta distinguir. Aqui farei o esforço de partilhar o que a leitura do Tornar-se Negro de Neuza, em 1987, e as vicissitudes provocadas por sua partida, em um dia 20 de dezembro de 2008, anunciadas pela amiga e irmã Azoilda Loreto da Trindade, em um telefonema ansioso e aflito, significam na conjuntura deste final de 2018. E ouso dizer, significam no que a gente está fazendo aqui hoje. Quando da notícia da passagem de Neuza, estávamos eu e Azoilda em um casamento, em lugares diferentes na Zona Sul carioca. O impacto de saber que ela também estava em um casamento remodelou os fios de minha tessitura, assim como saber que Neuza possa ter sido sua professora na Universidade Gama Filho durante a graduação em psicologia. Temas como solidão da mulher negra em ascensão social, desamor, subjetividades e racismo não cessam de me assombrar. Retorno ao cemitério, onde contamos poucas e poucos negras e negros. Sim, fui com a Azoilda à despedida de Neuza no cemitério São João Batista, na manhã tarde do dia seguinte, 21 de dezembro. Lá, no velório, encontramos a amiga Rosenilda Santana, que me rememorou, durante a escrita deste texto, outros negros presentes. O professor Júlio Tavares, que estava aqui pela manhã, estava lá também. E representantes de um coletivo negro da UERJ, o Denegrir, também estavam lá, segundo a Rosenilda. Isso me traz novos questionamentos, a sensação que carregávamos na ausência do movimento negro na despedida daquela que tanto nos ensinou sobre nossas vicissitudes, de nos constituirmos como uma comunidade negra, colaborativa e acolhedora. Revisito os impactos causados em nós e o quão significativo foi nos projetarmos na solidão que vivenciávamos naquele dia e nos que se seguiram. Aí uma pausa, né? Assim, a gente ficou muito impactada. Primeiro que assim, a Azoilda ficou transtornada com a notícia do falecimento de Neuza. Quem deu a notícia foi uma amiga nossa, Rosa Helena, que era vizinha de porta de Neuza. Então, a Rosa conviveu muito com Neuza. E o que nos impactou muito naquele dia? Quando... É coveiro que se fala, gente? Quando ele pergunta assim, tem algum parente ou amigo que queira pegar o número da lápide? Não apareceu imediatamente nenhum amigo e nenhum parente. Por isso que me causou hoje de manhã
né? E eu tive que fazer esse comentário provocador dessa necessidade do se dizer amiga íntima de Neuza, né? Então isso realmente me fez remontar, né, rememorar aquele dia. E nós saímos do cemitério arrasadas. Como assim? Né? Então, assim, essa mulher cujo livro tanto nos influenciou, como assim, na sua despedida, nós não estávamos lá representadas? Que solidão é essa? Sabe, o que foi que aconteceu? Que momento foi esse do dia 20? Bom, continuando aqui para eu não me perder. Vocês viram, né? Que a pessoa vai... Enfim. Compreendo, assim, a atualidade de Neuza e o que seu livro nos diz de nós, mulheres e homens negros em diáspora. Precisamos nos ver e nos reconhecer como comunidade diaspórica plural e em luta contra as opressões que nos invibilizam e matam. Não vou falar dessas opressões porque isso muita gente já está falando. Só liderou, junto com Kátia Santos, por isso que eu trouxe a Kátia e aquele texto, a convocação de mulheres negras para que escrevêssemos sobre o livro e a atitude de Neuza em nossas vidas. E o que poderíamos fazer em termos de acolhimentos entre nós. Então, a gente se encontrou, né, assim, uma semana depois, várias mulheres foram convocadas e a gente escreveu qual foi o impacto da morte da Neuza em nós. E foi daí, né, desse momento, desse impacto com Neuza, que surgiu a ideia de encontro anual para que a gente se acolhesse. Esse encontro se chama Rainhas Magas. E é um encontro que não é só com mulheres negras, mas é também com mulheres não negras. E nesse encontro, né, assim, angústia e a dor são do humano. Se é do humano, podemos exercitar o afeto como capacidade de troca e empatia. Esse encontro, o Rainhas Magas, iniciado em janeiro de 2009, está em sua segunda temporada. Cada uma dura 7 anos. 7 anos, como as giras que as mulheres africanas, em torno do baobá, deixando suas memórias submersas na árvore do esquecimento. O baobá é a árvore do esquecimento, agora esquecimento também é memória. Encontrávamos uma maneira de nos dizer: Ubuntu e nossos passos vêm de longe. Nossos passos vêm de longe, que é uma expressão, uma expressão da Fernanda, daqui a pouco eu me lembro do sobrenome, mas assim, a gente fala, nossos passos vêm de longe e a gente não fala autoria. É importante que a gente diga a autoria, Fernanda Carneiro. E religarmos-nos com o nosso sagrado feminino e nos dizermos juntas, juntas somos mais fortes, cada qual com seu brilho. Eu gostaria de pedir às mulheres que se mostraram poderosas no Sani Bonami que a gente repetisse: juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Cada qual com seu brilho. Cada qual com seu brilho. Leituras do Tornar-se Negro. Na dedicatória do livro, escrevo a mim mesma, série Descobertas e Reconhecimentos, em maio de 1987. O que me rememora uma primeira cura, a do não mais ter pesadelos com a ascensão social. Eu tinha pesadelos horrorosos com a ascensão. Sonhava que eu estava caindo de um precipício e era o quintal da minha casa. Eu, uma mulher negra, oriunda da educação pública, Escola Municipal Alba Canizares do Nascimento, Colégio Estadual Visconde de Cairu, cursando matemática na UFRJ, após ter sido aprovada em um dos vestibulares mais disputados, o de 1981,
ano no qual a informática despontava como a profissão do futuro e que me serviu de estímulo a não ser balconista da Silbene, loja de departamentos em Campo Grande, visto não querer ganhar salário mínimo e sonhar com outros destinos no mercado de trabalho. A universidade serviu como trampolim ao ingresso na Força Aérea Brasileira, como digitadora e posteriormente programadora de computadores. Não tinha outra perspectiva quanto ao conhecimento e ascensão social via academia. O mundo do trabalho me aguardava e ser a cuidadora do que restou da minha família também. Minha mãe, um irmão e uma irmã estavam sob minha responsabilidade econômica e eu, com 19 anos, assumi o papel de provedora. Como cria do subúrbio carioca, nascida na Zona Oeste, Senador Camará, e depois moradora dos subbairros de Inhoaíba e Santa Margarita, em Campo Grande, Antares e Gerdau, Santa Cruz, de onde atravessei a Baía de Guanabara aos 20 anos e adquiri meu primeiro imóvel no bairro do Fonseca, aqui em Niterói. Os sonhos acadêmicos não fizeram parte da minha formação inicial. Muito pelo contrário, eu estava atravessada por falas negadoras do potencial de mulheres, oriundas da escola pública e na área de exatas. Um professor, no meu segundo ano científico à época, disse à turma toda que éramos 5 mulheres e pouco mais de 15 homens, que nós não passaríamos no vestibular e que talvez nós, mulheres, pudéssemos tentar a área de letras e, se tivéssemos sorte, arranjar um marido da engenharia. Vocês viram o papel de um professor, né? Isso está marcado na minha história mais de 30 anos depois. Depois eu encontrei com esse professor como colega no CEP. Isso é só para mais uma alfinetada na gente, que a questão do racismo não é uma questão da direita. Em meu primeiro dia de aula de cálculo vetorial, geometria analítica, isso já no primeiro período de matemática, uma professora, olhando nos meus olhos, disse à turma que ali não era meu lugar, pois que o nivelamento era pelo alto e oriundos das escolas estaduais não tinham base para acompanhar o curso. Eu, a única. As demais escolas públicas que estavam naquela sala eram o Colégio Pedro II, Colégio Militar, Escola Técnica de Química, a antiga Escola Técnica Federal Celso Tucoff, hoje Cefet. O que poderia ter sido uma vitória de uma mulher negra aos 18 anos foi a porta de entrada ao conhecimento do lugar social que a sociedade me reservava e um mergulho em uma insegurança pessoal básica marcada pela menos-valia. Menos-valia essa que me atravessa, eu diria que hoje menos. Foi esta jovem mulher que a leitura do livro de Neuza encantou, recém-chegada ao movimento negro, com uma trajetória marcada pelas palestras do curso promovido pelo CA de Letras da UFRJ, Cultura Negra como Introdução à Identidade Nacional, onde fui apresentada a Wanda Ferreira, as formações existentes na UERJ, oferecidas pelo IPAfro, e aquela que marcaria minha militância, que eu já citei aqui, a Zoilda Loreto da Trindade. Quando vi essa mulher distribuindo panfleto no Teatro Glauci Rocha acerca do 2º Encontro Estadual de Negros do Rio de Janeiro, não tive dúvidas. Encontrei-me refletida no que pregava à época: ser é ousar ser. E aí eu tirei essa expressão de um livro chamado Escuta Zé Ninguém, né, do Reich. Então esse livro foi um outro que fez a minha cabeça. E eu fui seguidora da Zoilda por muito tempo, depois parceira de uma vida das questões raciais em sua interlocução com a educação. Assim, o meu tornar-me negra foi sendo amalgamado por histórias
de encontros e reencontros, emergida neste texto, trazendo memórias submersas de uma vida dedicada ao entendimento das vicissitudes do ser negro em ascensão social. E aí, gente, cabe dizer algumas coisas. Uma delas é o seguinte, que ter passado anos na UFRJ, eu não completei a matemática. Eu larguei a matemática no 7º período. Isso porque, influenciada pelo movimento negro, né, e na época o movimento negro, e aí a Mauri está aqui, que não vai me deixar mentir, tinha uma coisa muito séria de suicídio de classe, fala assim, não, eu esqueci a palavra. É suicídio de classe. Nossa, que memória poderosa. A minha é dele. Então, gente, dizia o seguinte, isso era muito forte no movimento, né? E eu até reproduzi muito isso em 88. Que a academia parecia que era algo muito distante, né? E fora da perspectiva de nós militantes. E eu não conseguia entender, né, o que o movimento estava querendo me ensinar com isso. E aí eu tive a necessidade de fazer um monte de curso. Então, em 87, apareceu lá no CA lá de letras, e aí é isso, eu morava no alojamento, então circulava pelos movimentos sociais da universidade, e essa foi minha formação, uma grande formação, né? Então, circular pelo Fundão me fez assumir minha identidade, né, suburbana, de mulher negra assalariada, e eu aprendi também que o curso superior na área de exatas não era para estudantes trabalhadores. E aprendi também a alienação como estratégia de sobrevivência. Por que isso? Eu morava no alojamento e à época tinha a formação do PT. E aí, num belo dia, da janela de um dos quartos, estava com os amigos, avistamos um grupo de pescadores. E esse meu amigo era muito ferrenho, sabe? Militante ferrenho. E aí eu disse para ele assim, poxa, vamos lá conversar com os pescadores. Aí ele, não, eu não converso com o lumpen proletariado. Então, para a gente só pensar que essa questão de raça e classe na formação do PT não era uma questão. Pelo menos com aqueles jovens universitários de diversos lugares do país. Isso nós ensinamos a eles. Terminando já o texto, aqueles anos no Fundão foram anos em que eu me preparei para o reconhecimento de mim, em mim e no mundo. Em 88 eu dizia que cuspia na academia, falei isso na Biblioteca Nacional. E anos mais tarde, assim, eu e a Zoilde, isso eu trago para a gente, em 88 também, a gente conseguiu, com uma pressão com o professor Carlos Rasenbalg, promovermos uma mesa extra no seminário internacional que discutia os 100 anos da Lei Áurea, né? Que o movimento negro estava puxando uma marcha, nada mudou, vamos mudar. E é muito interessante, porque isso é público e notório. Em 87, quando estava se constituindo a comissão organizadora para essas, sei lá o que, tinha gente que falava celebração, tinha gente que falava outra coisa. E aí o camarada lá da CAPES, falecido, Hamilton Monteiro, historiador, quando ele foi inquirido que na comissão não tinha um negro, ele foi buscar um negro com doutorado, coisa que não foi exigida de nenhuma outra pessoa da banca. Então, 88 era esse o nosso racismo, né? Eu passei no vestibular para História em 88. E por quê? Porque eu queria buscar na História a possibilidade de respostas e de afirmação da minha vida e de outras vidas. E eu não tive essas respostas na História.
Assim, eu levei muitos anos e aí é maravilhoso para mim estar vendo esse auditório cheio de pessoas que têm a possibilidade de ter respostas e nós por nós. Então, galera, Ubuntu. Gente, agradecer a Janete, fala encantadora, com tantos ensinamentos, com tanta força, né? Vou passar a fala para o professor Mauri. Então tá. Passar para a professora Yolanda, então. Tá bom. Eu não cheguei a te apresentar, o professor Mauri Pereira Mendes, militante do movimento negro, doutor em Ciências Sociais no PPCIS da UERJ, mestre em Educação da UERJ, especialista em História da África, foi presidente do IPCN e foi diretor da BPN. Atualmente é professor do DTPE, do PPGE Duque da Universidade Rural, né, do Rio. Boa noite, pessoal. Pensei que alguém ia responder. Sabe por quê? Porque várias pessoas fizeram menção. Porque nós acabamos de almoçar. Sabe? Eu precisava demais, até demorando demais. Para mim era 10, para 15, para já era. Só o recado. Aqui melhor, Eu estava reclamando do pessoal mais cedo e agora estou cometendo. Mas enfim, eu queria convidá-los e convidá-las todas para fazer o que eu estou precisando fazer aqui, que é espreguiçar, que é realmente mexer o meu corpo um pouquinho, porque eu posso cair daqui, né? Realmente preciso, gente, disso. Eu não preciso fazer corridinha, exercício, não precisa não. Mas é porque a proposta que eu tinha de trazer aqui era trazer muitas memórias. Mas eu aprendi, né? Que memória é construída, né? É do jeito que der. Memória, toda memória ela é construída, não existe realmente uma lembrança que seja aquilo que a gente diz que pensa que é. Então eu comecei a duvidar de muitas coisas. Ontem escrevi para a Conceição dizendo assim, eu imagino o dia inteiro hoje eu tirei para lembrar, né, de coisas do que foi aquele momento no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras em 1983. E aí muita coisa vem à mente, eu comecei a lembrar de tanta coisa e comecei a duvidar. Será que é mesmo? Né? Por exemplo, eu não lembro de Yolanda no lançamento do livro. E você já era sócio de IPCN desde 78. Né? Depois é que o Eustáquio me disse, né? Ela estava assim. Eu lembro de Yolanda. Julinho não estava. Não estava. Eu perguntei ele hoje, ele disse não estava. Então, eu comecei a pensar assim, o que eu preciso lembrar de fato é de todo um clima, uma situação que nos envolvia a todos e que eu penso que é até mais útil de nos lembrarmos no momento, na minha visão, tem muito a ver com o momento de hoje. Então começo assim. Estamos, Iedo Ferreira e eu, sentados, descendo o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Não havia ainda nenhuma obra feita. Era uma casa velha, muitos problemas até no piso, nas paredes, toda a parte de revestimento prejudicada, a parte de iluminação, a parte elétrica, ainda quase totalmente visível, né? Não havia ainda, os tubos estavam prejudicados, enfim. Sempre que chegávamos ali, tínhamos que arrumar tudo, varrer tudo. E é nesse momento chega uma jovem
senta numa cadeira, pediu licença, sentou-se à cadeira. Mas naquele momento não tínhamos tempo para dar atenção a ela, porque muitas pessoas chegavam, sentavam e esperavam a gente acabar de arrumar para falar. Resumindo um pouco, depois de talvez mais de 10 minutos, entrou Cecília Luiz de Oliveira, que mandou um depoimento escrito, mas não mandou o vídeo que se comprometeu. Né? Cecília, né? Grande Cecília, maravilhosa. Isso. E aí Cecília entra e diz, eu vou guardar não sei o quê. Eu disse, não, por favor, Cecília, essa moça está sentada aqui, eu tenho que fazer, eu tinha que fazer não sei o quê, ver os livros que tinha mandado, não sei o quê, fazer as contas dos livros que o Crispim vendeu. Como vamos fazer isso agora? E aí ela disse, eu só quero dizer para vocês, a Neuza Santos Souza tira uma boneca de um livro e diz, eu quero dizer para vocês que eu tenho um livro e quero lançar aqui esse livro. Nós não a conhecíamos. E a Cecília pegou o livro, folheou e olhou para mim, passou. Enfim, foi um espanto para nós. Ela muito jovem, na minha visão era mais jovem que eu, formada médica, psiquiatra, e escreveu um livro, Tornar-se Negro. A única coisa que eu perguntei a ela foi, tornar-se mulher, né? Aquela frase da Simone de Beauvoir, né? Ah, você leu o livro? Eu disse, não. Eu acho que nem havia tradução de língua portuguesa, eu não lia francês, até hoje não leio. E aí ela perguntou, você leu? Eu disse, não, mas eu ouvi falar, sei mais ou menos do que se trata. Perfeitamente. Eu tento explicar e aí começou e não parava mais, né? E aí vem com aquela, muda tudo, né? O semblante, a postura, levanta e começa a falar. Aí ficamos olhando, porque quem fazia isso éramos nós, né? Movimento negro era pouca gente. E só nós é que sabíamos da luta contra o racismo, e que sabíamos fazer a luta, e nós. E uma jovem chegar e começar daquele jeito foi inteiramente impactante para nós, porque ela trazia algo que a gente não trazia, né? Cuspir na academia não, né, Janete? Exagera um pouquinho. Mas que não passava pela nossa visão, né? Não passava pela visão ser professor universitário, ser pesquisador na área de relações raciais. Né, Yolanda? Lembra? Eu dei um livro para a Yolanda prefaciar. Eu pensei que ia dar, né? Dei para ela. Ela não prefaciou e depois ainda me deu uma bronca. Nunca prefaciou. Você não lembra, não? Vai deixar eu mentir sozinho agora, olha só. Puxar a memória tem esses problemas. Era o Brasil e o Apartheid, exemplo de dois estados contra seus próprios povos. Depois publiquei isso num livro sobre África aí, mas muitos anos depois. Na época, então, nós não tínhamos essa questão, a gente produzia para brigar. Era o folheto que ia para o calçadão quando ia a ação do negro nas ruas, né? Era o manifesto que ia ser lido no lugar calmo. Então, a presença, a postura e a consistência, a densidade que Neuza Santos Souza deu para explicar o problema da psicologia e racismo, né, foi uma inquietação geral. A primeira coisa foi, nem esquecemos até que tinha que lançar um livro daqui a 2, 3 meses. O negócio foi chamá-la para conversar com outras pessoas. E eu lembro perfeitamente, Eustáquio José Rodrigues, Eustáquio me chega lá e chegou apavorado. Nós dissemos, Eustáquio naquela época só telefone, tinha que telefonar para Furnas, que Eustáquio era engenheiro em Furnas. Eustáquio, aparece aqui que a moça vai voltar, ela chama Neuza, ela está aqui, ela vem. E quando ele chega, ele queria estudar também psicologia, por sinal, acho que se formou em psicologia. Fez um monte de coisa. Da engenharia para a psicologia, da psicologia para a tradução, da tradução para finanças. Concluiu a carreira dele como membro do Tribunal de Contas da União, lá em Brasília. É uma carreira muito... E no meio disso tudo é um poeta poderoso, né? Muitas e muitas poesias e romances fantásticos.
Então, quando Eustáquio chega lá e diz, mas eu estou estudando psicologia, ou eu quero estudar psicologia, aí é que a memória falha um pouco. E ela começou a falar, ele ficou emocionado, ele não sabia o que fazia. Porque ele disse, não, mas você está falando baseado em quê? E ela dizia, nós precisamos puxar isso. Mas o que eu estou vendo de psicologia não tem nada disso. E ela dizia, pois é preciso isso. E em suma, pessoal, foram em torno de 5 a 6 semanas de mobilização permanente de pessoas que vinham para ver aquela moça falar sobre psicologia e racismo. Uma discussão que também sofreu um impacto muito grande foi quando uma dessas pessoas que veio e ouviu, esteve no grupo pequeno que ouvia a Neuza falar, foi Pedrina de Deus. Pedrina de Deus, infelizmente, se foi no início do ano passado. Uma grande mulher, uma das principais articuladoras do movimento de mulheres negras antes que alguém ousasse ter esse nome. Com uma leveza muito peculiar, Pedrina era miúda de tamanho, magrinha, muito peculiar, ela disse, calma, como assim? Não precisa brigar, Pedro não brigava, né? Não brigava. Ela disse, não, você não está vendo que vocês, querendo que as mulheres tenham lugar nesse IPCN, o lugar de fazer o café, o lugar de arrumar a casa, o lugar de varrer, o lugar disso, daquilo, o lugar dos femininos, vocês estão fazendo conosco o mesmo que os brancos fazem com todos nós. E ela falava com a leveza, um jeito que era irrespondível, né? O contato de Pedrina com Neuza Santos Souza foi... Pedrina e todo o grupo. Estela, você chegou a conhecer Estela? Estela, você lembra também? Estela, né? Estela, Oir. Foi um impacto, que foi quando, em dado momento, todos reunidos no salão do IPCN, Pedrina diz, nesse momento, os companheiros, os colegas, os amigos vão nos perdoar. Nós vamos subir e vamos ficar lá em cima. Agora é a vez só nossa. Tudo bem, Neuza? Ela deu um sorriso e disse, contava com isso. Né? E dali realmente nenhuma menina traiu. Nunca nos disse o que foi. Como foi aquela conversa lá em cima, só entre mulheres negras. Né? Lembro perfeitamente que Pedrina, muito emocionada quando desceu, me disse, depois precisamos conversar. E o que ela me falou foi uma coisa muito simples. Cuidemos cada um de nós próprios. E principalmente, precisamos nos cuidar cada um de nós próprios, porque eu nunca vi, eu estou usando minhas expressões, claro, mas o que ela quis me dizer, e que eu lembro perfeitamente, era: cuidemos cada um de nós próprios, porque essa moça está ensinando a nós não estamos sendo capazes de aprender a necessidade de cuidarmos também uns dos outros. Aquilo marcou Pedrina, ela repetia muito isso. A última vez que a encontrei, em 2010, 2011, em Fortaleza, onde ela estava morando, ela disse, lembra? E Neuza, né? Eu disse, Neuza. Ela tinha sabido o que aconteceu e disse, pois é, você lembra? Para mim é inesquecível. O olhar dela dizendo para mim e eu aprendendo isso. Você lembra que como eu repetia? Lembra? Cuidemos cada um de nós próprios, porque cada vez mais precisamos cuidar uns dos outros. Ela não havia esquecido. E aí tem um episódio especial dessa lembrança que todos precisamos ter, né? Em relação ao movimento feminista na época. Pedrina de Deus fazia a ponte. A minha memória, e as memórias são falhas, apenas Pedrina era quem realmente frequentava
o Jornal Brasil Mulher e o Movimento Negro. Havia outras, ela levava mais algumas, quem realmente articulava e tinha esse movimento, na minha lembrança, era a Pedrina de Deus. E ela exigiu, impôs, em dado momento, isso já narrado por outras colegas, acho que nenhuma delas está mais aí, se impôs a leitura do livro, pelo menos do capítulo inicial, da abertura do Jurandir Freire Costa. Queria comentar isso com ele hoje, mas ele já estava saindo, que o prefácio dele deveria ser lido coletivamente, no contexto do feminismo, que naquele momento reunia em todo o jornal Brasil Mulher. E foi um escândalo, né? Foi uma briga muito grande, muito intensa, ao ponto, pela minha lembrança, sempre por minha lembrança, jamais Pedrina voltou naquele contexto. Era chamado, algumas das moças, eu lembro muito, da Branca Moreira Alves, ir ao IPCN 2 ou 3 vezes e conversar e tentar chamar o grupo para voltar, que era importante e tal. O feminismo precisava da presença, da participação dele, mas não lembro de nunca mais as mulheres negras do IPCN, do Movimento Negro, terem comparecido voltado àquela discussão. Tamanha a crise interna que se instalou naquele contexto do movimento feminista da época, que se articulava em torno do jornal Brasil Mulher. E uma outra questão que eu quero trazer aqui com minha memória também, e aí tem números, né? Que é a venda, o acontecimento tornar-se negro na rua. Ao longo de 4 a 5 anos, uma pequena equipe, não éramos, às vezes 9, sempre 9 pessoas, mas nunca todos os 9. Sábados íamos para calçadões do subúrbio ou calçadões no centro de grandes cidades, como Niterói, por exemplo. Em Niterói, por exemplo, bem no centro, né? E aos subúrbios do centro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, já havia calçadão em Madureira, Campo Grande, Nilópolis já tinha calçadão, e a gente ia para esses calçadões com a banca de madeira. Depois é que a gente olhava assim, é um negócio meio heróico, né? Porque vinha a polícia em cima, é camelô, não é camelô, aqui é a luta contra o racismo, é a luta contra o racismo. E até o policial acreditar, já o risco era grande, né? Então, nesses momentos, um dos nossos emblemas se tornou Negro no Mundo dos Brancos, de Florestan Fernandes, e Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. Nós recebemos do IPCN 2 caixas, cada uma com 150 livros de prêmio. Eles disseram: vocês podem vender isso tudo, isso aí vocês não precisam mais prestar conta para nós, porque nós vendemos tudo aquilo que estava em estoque na editora Graal, na Paz e Terra, que era ali na Glória. Toda semana a Cecília trabalhava ali pertinho, a Cecília trabalhava no COFEM, o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e aí tinha que pegar uma quantidade de livros, porque sempre acabava e a gente sempre prestava conta direitinho. E eles nunca imaginaram que iam vender aqueles livros todos. Tornar-se negro, que é isso? Né? Então foi um sucesso a quantidade de pessoas que vinham nos falar uma semana depois, um mês depois, quando voltávamos lá. Tinha sempre alguém que, puxa, até que enfim, há quanto tempo vocês não aparecem aqui? E aí começava a emoção. Era impressionante. Senhoras, homens, alguns jovens, até adolescentes. Eu li aquele livro, vocês têm mais? Eu tenho que dar de presente para... Eu quero ver mais isso. Será que essa moça a gente pode falar com ela? Pode conversar com ela?
tem o endereço dela, como é que pode ser? E nós não sabíamos, simplesmente não sabíamos o que fazer. O que a gente fazia era convidar a pessoa para fazer a ação do negro nas ruas com a gente. E algumas vezes tivemos êxito. As pessoas sentavam ali, traziam um banquinho, trazia água para a gente não tinha tempo de ir lá pegar água no boteco, imagina. Não dá tempo, né? O tempo todo falando, conversando, muita gente em volta. Enfim, Neuza Santos Souza na rua. Eu sempre pensei assim, Neuza Santos Souza nas ruas. Ela realmente esteve nas ruas. Não devemos ter dúvida. Esse livro, esse pensamento é potente, do meu ponto de vista, ainda hoje, e merece ser presente de Natal. Joana, isso. Nós conversamos um pouco mais cedo, né? É preciso trazer à tona novamente, e aí essa iniciativa aqui, né? E a gente não tem como agradecer o pessoal que organizou esse evento aqui, 35 anos, de homenagem a Neuza Santos Souza, desde o lançamento do livro. Não temos como agradecer. Para mim, ontem foi um dia muito, muito especial. Não consegui fazer nada. Ficava na frente do computador, tem pesquisa para corrigir, tem orientação, a Luciana não pode me ouvir. A gente não conseguiu ler nada, é só pensando, lembrando. As imagens vinham, você abre um arquivo, fecha, e só as imagens rodando na cabeça, né? E quando o meu pensamento, hoje conversando com Joana, ela diz, precisamos de fato dar uma visibilidade que Neuza Santos Souza não tem. Tem entre nós, tem entre no gueto, para quem procura e se encontra nas lutas contra o racismo. Fora do nosso contexto, não existe um pensamento de Neuza Santos Souza. Nós precisamos virar isso. Concordo inteiramente com a professora que falou mais cedo, que precisamos transformar nossa dor em ação, nossa dor em luta. É isso que nos compete hoje. Foi assim naqueles tempos, foi assim naquele momento. Alguém tinha que estar no sacrifício, abrindo e fechando aquela casa, todos os dias na Lapa. Era a casa de todo mundo. Era o centro irradiador da luta contra o racismo. Uma placa enorme de frente para a Avenida Mendes Sá. Se autodenunciando, imagina, né? Em 1979, você com uma placa 2,5 metros por 1 metro, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura, escrito em amarelo, centro irradiador da luta contra o racismo, né? Então, era um impacto para todo mundo que via, e para nós sobrava o distanciamento, muita gente passava do outro lado da rua para não passar ali em frente. Eu queria um minuto para falar, eu falo depois nas respostas, sobre Neuza Santos Souza e Fanon, como eu vejo, né? Mas eu prefiro dar esse tempo para Conceição. Dá para botar agora? Porque eu passei o zap para ela, que são as vozes da Cecília Luiz de Oliveira, do Paulo Roberto dos Santos, que era o presidente do IPCM naquele momento. Quer dizer, ele não tinha assumido ainda. A minha memória diz isso, ele disse que já não era. Você lembra disso? Paulinho ainda não tinha assumido. Ainda era a junta governativa, né? Você tem essa memória? Paulinho Boca. Ele ainda não tinha assumido, ia haver eleição. Mas como era 83, ele era o presidente a partir de março de 83, ou abril, ou maio de 83, a memória falha. Então eu trouxe a voz dele, ele gravou um áudio, que eu passei já para Conceição. Podemos, para não atrapalhar o trânsito, né, ouvir isso depois então. E o Aderaldo Gil, que também estava no dia, ajudou muito, ficou muito encantado. O Gil era o mais novinho de todos, né? Não parava de chorar, uma emoção só, muito emocionado, inclusive porque ele era casado com a Zoilda naquele momento, né? Então o Gil escreveu um poema no dia em que se foi a Neuza Santos Souza. Ele escreveu um poema na madrugada, ligou 3 horas da manhã lá para casa, desesperado.
não sabia, ninguém sabia o que fazer, né? Foi um choque completamente atordoou a todos nós. E aí ele escreveu esse poema e eu pedi que ele gravasse, ele gravou um vídeo. Depois assistimos isso, todos vendo ele falar, muito emocionado. Ele está meio combalido, está terminando sua tese de doutorado agora. E aí ele ontem gravou, não, grava aí, cara, grava aí. E aí ele acabou gravando. Então nós temos 2 áudios e um vídeo para ver mais tarde. Mas eu agradeço demais essa oportunidade. Eu digo para vocês que realmente para mim ontem foi um dia especial, porque o dia, a minha memória daqueles dias de lá, eu remeto para uma juventude de hoje que está chegando firme na luta. E aí é preciso fazer o que tiver que fazer, do jeito que der para fazer, mas tem que fazer. Alguém tem que fazer. E quem tem que fazer é quem está para fazer. Quem tem essa consciência tem que fazer. Naqueles tempos, Neuza foi uma dessas que fez. Ela era membro do grupo núcleo socialista, núcleo negro socialista, que hoje, na época, era Convergência Socialista. Ela era membro do núcleo de médicos, do núcleo negro socialista, da Convergência Socialista. E aí ela foi avisada, foi no IPCN, foi o que deu a ela esse sul, né? Essa orientação para que ela buscasse o movimento negro. E havia uma sede do movimento negro do Rio de Janeiro. Então, essa radicalidade de Neuza, a convicção que ela tinha de ter paciência de ouvir aquele grupo ali, meio arvorado, sem saber sequer como manter aquela casa aberta e dizer, não, é aqui. Meu lugar é aqui. O lugar desse livro é aqui. O lugar desse pensamento é aqui. Aqui no meio negro de luta. Nós fizemos com que fosse isso. Neuza é grande como todos nós juntos. Neuza é imensa. E nós não temos mais limites. Mas é preciso fazer isso e fazer do jeito que der para fazer. Muito axé para todos nós, em cada momento que a gente tenha que tomar essas decisões. Muito axé. Muito obrigado. É muita gente nessa homenagem a Neuza. Bom, gente, não tem muito o que falar depois desse momento emocionante. Passar a palavra para a professora Yolanda. Eu quero agradecer aqui, né, ao convite para estar aqui, o prazer de estar com o nosso coronel Maurício, né, e a nossa jovem aqui na mesa também, né, que nos acompanhou depois nessa trajetória, né. Eu queria dizer o seguinte, né, que realmente eu conheci a Neuza no IPCN, mas Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, né? E eu conheci o IPCN quando, no Rio de Janeiro, eu tinha um grande amigo, né, que há muitos anos eu não via. E realmente, de repente, entra o Amaury, ele era muito parecido. E eu levei um susto porque há muitos anos que eu não conhecia, eu não via esse amigo e pensei que fosse ele.
E ele realmente não entendeu nada, porque não me conhecia. Então, o Amaury me deu um jornalzinho, SIBA, Sociedade na Rua, Sociedade Intercâmbio Brasil-África. Eu tinha estudante de graduação aqui no curso de Pedagogia, né? Tive a convivência grande com o Grupo André Rebouças, mas nunca participei da diretoria, mas sempre das atividades, das semanas que nós éramos convidados. Então, a partir daquele jornal que tinha interesse do IPCM, eu então passei a frequentar o IPCM de alguma forma, mas eu nunca assumi as atividades do movimento negro como tal, nem de mulheres negras. E nesse período eu ficava na dúvida entre a academia e a militância, né? Entre uma e outra questão, porque eu sabia que, de certa forma, eu não daria conta das duas atividades. E naquele momento, como os meus colegas mostraram, né, porque estar na universidade, naquele ambiente branco, após a graduação. Mas eu tinha interesse nisso e eu fiz uma escolha, né? Eu fiz a escolha pela militância acadêmica, certo? E até hoje, né, nós estamos aí com algumas atividades ainda. Mas o momento, né, de lançamento do livro da Neuza Santos Souza no IPCN eu estava presente. E realmente foi um momento assim que marcou a minha vida e, de fato, eu entendi que aquela obra não era para estar apenas no movimento negro, mas que era uma obra acadêmica para vir para a universidade, né? Mas quando eu chego aqui na universidade, me surpreende que eu, trabalhando no curso de pedagogia, me surpreende que a psicologia não tem nada, não trata da questão negra. Mas a Neuza Santos Souza me acompanhou durante todo o tempo, desde o curso de graduação em pedagogia, porque essa obra eu entendi desde o lançamento e desde a leitura que essa obra não poderia ficar apenas no movimento negro, mas ela tinha que adentrar pela universidade. E quando a Conceição nos procura e diz: eu quero fazer queremos fazer na psicologia uma obra, uma homenagem aos 10 anos de falecimento da Neuza, e me diz: olha, ela como psicóloga, doutoranda, eu conheci a Neuza no PENESP. Então, realmente, porque eu entendia que a universidade teria que ter essa obra aqui dentro, na formação de todos, não somente na formação dos militantes, mas de todos os acadêmicos, brancos e negros, todos independentes da cor, porque a questão precisa ser realmente do conhecimento de todos os que estão aqui, e independente também do curso. Dessa maneira, nós entendemos também que nos nossos cursos de formação continuada, nós não poderíamos deixar de incluir essa questão negritude e identidade, negritude e subjetividade, e uma das principais obras realmente é a Neuza Santos Souza, sem deixar também de lado Frantz Fanon. Essas são as duas principais obras com as quais eu tenho trabalhado durante toda a minha trajetória acadêmica aqui no interior da universidade. E esta é a minha vinculação que eu faço e que permanece até os nossos dias, até os dias presentes, né, com a Neuza Santos Souza. Convidamos também, nesse momento, nesses dias, né, a professora Regina Marques, né, que esteve aqui pela manhã, né, o professor Saulo, o professor Alessandro. Mas a Neuza Santos Souza não pode faltar na formação de nenhum profissional, né?
Então, eu coloquei aqui algumas considerações, né, sobre a questão, né? Eu não pretendo, nessa minha fala, adentrar no campo específico que vai conceituar a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, né? Não pretendo fazer isso e não tenho nem formação. Mas nessa fala eu trago alguns elementos, fatos que ocorreram ao longo da minha vida profissional, na minha formação fora da universidade, especialmente no sindicato de professores e no movimento negro, que levaram a propor na formação, que me levaram a propor na formação continuada e na formação inicial dos profissionais da educação, a parte específica que vai tratar da parte que denominamos impropriamente psicologia e identidade. E corrijam os psicólogos presentes. Porque, embora a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia tratem da mente humana, essas áreas eu sei que mantêm suas particularidades, né? Um dos fatos decisivos, né, para essa incorporação foram as minhas memórias sobre o lançamento do livro da Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro, na década de 80. Com formação em pedagogia aqui pela UF, tive uma densa carga horária sobre estudos da mente humana, inclusive psicanálise, o que me fez atentar para esse aspecto na vida das pessoas. O meu encontro com a Neuza me fez atentar para a importância de tais conhecimentos para compreender e atuar com todos os sujeitos, independente da raça, ao tratar-se da questão da negritude, cujos problemas raciais foram produzidos na interação negros e não negros. E, portanto, eu compreendo que a desconstrução dos equívocos provocados pelo racismo são da responsabilidade de todos, negros e não apenas das pessoas que assumem, de fato, dia a dia, a militância sobre o negro, mas de todos nós. Eu trago aqui um texto da professora Maria das Graças, né, que, incluindo nos nossos cursos, né, a questão da subjetividade, ela diz o seguinte: subjetividade e negritude. Por que nos interessa estudar a subjetividade das pessoas de origem negra no Brasil? Por que insistir nesse debate no ambiente educativo? Iniciamos a reflexão pensando na composição do povo brasileiro, uma diversidade de grupos indígenas, a transposição forçada de muitos grupos étnicos africanos, a dominação europeia no período de colonização do país, além dos imigrantes, vindos das mais diferentes regiões do planeta, que conferiram ao país sua grande diversidade de raças e etnias. Essa heterogeneidade de influências, somada aos processos de miscigenação, torna complexo o estudo da identidade étnico-culturais em nossa sociedade. Assim, nossos contextos culturais agregam infinitas tendências, estilos, características que interferem nos processos de identidade dos indivíduos de modo complexo e peculiar. No contexto mais global, incide de modo assustador sobre os afrodescendentes. Uma opressão mais complexa do que as formas conhecidas de segregação de classe, os processos de discriminação, preconceito e racismo baseados em fenótipos negroides, manifestados pela presença velada do veneno do ódio racial intermitente nas relações interpessoais. Os aspectos sociais, histórico-culturais e políticos que produzem a alienação, a estagnação, a invisibilidade e, por consequência, a perpetuação da dominação, do preconceito e do racismo estão internalizados nas pessoas e conduzem seus projetos de vida. Então, essas ideias, né, colocadas pela Graça, elas refletem aquilo que o pensamento do PNESB sobre a questão racial no cotidiano da academia. No nosso cotidiano,
percebemos que todo conhecimento afeta o psiquismo dos sujeitos. Entretanto, nossa trajetória no PENESB, percebemos que os cursos que tratam da questão racial negra afetam de forma muito acentuada, não somente o intelecto, mas atingem fortemente as emoções dos cursistas, brancos e não brancos, negros e não negros. Negros que ingressam no curso tendo clareza do seu pertencimento racial, percebem, por meio dos conhecimentos adquiridos, a confirmação de forma científica de que pertencem a um dos grupos socialmente deserdados. Outros, que mesmo buscando um curso específico, ainda não têm definido o seu pertencimento racial, se descobrem como negros e brancos, passam a ter sentimentos de culpa em relação à condição de negros. Todas essas situações nos levam a compreender a importância da disciplina que trata dos efeitos do racismo na mente das pessoas, no sentido de ir para além do intelecto dos sujeitos. Não raro, afetadas as emoções, cursistas solicitam um tempo para cuidar-se durante o curso, evidenciando o forte componente emocional do curso. Verifica-se, portanto, que a obra da Neuza Santos Souza, ultrapassando as limitações do tempo, tornou-se um clássico e explica, ainda hoje, muitos comportamentos do sujeito diante da questão racial. A obra, infelizmente, tornou-se um clássico. Eu digo infelizmente por quê? Infelizmente, porque a situação ideal seria a da vida humana e a de que o racismo desaparecesse e as relações pudessem se dar de forma respeitosa e por meio do diálogo sem hierarquizações. E então, quer dizer, o ideal seria que nós hoje temos um livro da Neuza Santos Souza como um clássico para tais estudos da identidade racial. Não podemos abrir mão dele. Mas nós falamos, infelizmente, porque no momento que a humanidade desconstruir o racismo, desconstruir as relações racistas entre as pessoas, então o livro da Neuza poderá desaparecer. Porque nós não precisaremos mais, de atentar para essas situações graves que levam a população negra à subalternidade e, às vezes, e não raro, nós encontramos pessoas que assumem ainda hoje a ideia de que realmente são inferiores. E na leitura desse livro a gente entende as pessoas e busca realmente fazer com que elas superem essas situações, se convencendo de que a situação da população negra é uma situação que não foi dada naturalmente, mas que foi socialmente criada. E, portanto, nós permanecemos com essa obra como clássico, na expectativa de que um dia nós possamos colocá-la nas nossas prateleiras, mas ainda hoje tem que ser uma obra de cabeceira que precisa permanecer. É isso que eu queria trazer. Bom, gente, queria agradecer também a Yolanda, essa mesa muito forte, muito emocionante, muitas memórias, mas também muitos ensinamentos para a gente que está chegando agora e conhecendo e estudando, se construindo no movimento, e não só, em vários outros espaços. E aí eu queria abrir para as perguntas, tentar ser sucinto, porque a gente avançou um pouco na hora, para não atrasar tanto a outra mesa, mas acho que dá para a gente fazer uns 2 blocos de perguntas, de 3 perguntas, e seguir com a Janaína. Tá bom. Você entrega para ela, Conceição?
A Janaína aqui. Conceição? Tá ligado? Alô? Boa tarde. Fiquei muito emocionada com essa mesa, fico muito feliz, parabéns. Ainda mais essas pessoas todas juntas, é realmente muito emocionante. Mauri, Fernanda, Janete. Olá, vocês conseguem me ouvir? Não? Agora? Sim. Eu ouvi a mesa e fico também pensando nos ecos da obra da Virginia Bikubo. Eu estudei a obra da Virginia e fico pensando o quanto ela também dialoga com o trabalho da Neuza. Eu lembro que a Janete sempre me provoca dizendo que a gente tinha que um dia discutir, né, Neuza e Virginia, montar uma mesa para discutir a obra das duas juntas. Eu queria ouvir um pouco de vocês também, o que vocês, quando vocês leem a obra, né, da Neuza e conhecem a Neuza e veem a obra da Virginia Leone Bicudo, quais são os ecos que vocês veem na obra das duas? A Virginia é uma socióloga, psicanalista, psicóloga negra que em 1945 escreveu a primeira tese de sociologia no Brasil, que fala sobre a existência de preconceito racial em São Paulo, né? Ela discorda do Gilberto Freire, discorda do Donald Peterson, que foi orientador dela, e escreve que, a despeito do que a sociedade acreditava, né, que existia uma democracia racial, que existia, sim, era preconceito racial no Brasil. Ela escreve isso em 1945 e até hoje a maioria de nós não conhece a obra dela. Mas conhece, por exemplo, os resultados do que ela pensava através de obras de outros pensadores, como Florestan Fernandes, né, que escreve e cita invisivelmente a Virginia no trabalho dele. Então eu queria saber um pouco de vocês, se vocês conseguem encontrar algum eco, né, da Virginia também no trabalho da Neuza. Primeira, boa tarde. Me apresentar, sou Ana Gilda, e eu trabalho no CAPS Neuza Santos Souza. Então, de manhã, estava meio atordoada, porque até comentei com a Joana, né, que estava tendo operação lá onde eu moro, então não foi muito fácil sair para poder chegar aqui. Então, essas coisas que atravessam a vida da gente. Bom, mas primeiro agradecer muitíssimo a mesa. Estou encantada com a fala de vocês, né, e de trazer mesmo também uma reflexão, né, do que eu sou estudante de serviço social, né, estou no 4º período, mas o serviço social não dialoga, né, não faz esse encontro, porque eu acho que a Neuza não é só para a saúde mental, não é só para a psicanálise, não é só para a psiquiatria, né? Eu acho que ela é isso, né? Ela é um mundo, ela é gigante, no momento que ela toca em coisas tão fortes, né? E enquanto serviço social a gente discute a questão, as expressões da questão social, né? E hoje em dia a gente vê o feminicídio da mulher negra aumentando, né? Hoje a Mina mais cedo falou aí do suicídio dos jovens de maioria negra também aumentando, né? O CAPS Neuza Santos Souza se localiza em Senador Camará, né? Lá no Jabur, né? Que é um bairro também que sofre muita violência, né? A gente vê o sofrimento psíquico também da violência que está atribuída ali naquele território, né? Porque hoje eu vejo que também do adoecimento mental vem da violência do dia a dia, desse Estado opressor, patriarcal, e agora nem sei o que dizer mais desse novo que vai entrar, né? Pior ainda. Então era mais um agradecimento mesmo, e para a gente pensar, de provocar outras profissões também a discutir Neuza Santos Souza, né? Então, muito obrigada. Boa tarde. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Mais um agradecimento geral mesmo à mesa, pela restituição das nossas humanidades, né? Eu acho que é muito importante essa conexão
do pensamento acadêmico com a militância. Eu acho que só a gente mesmo vai poder fazer isso, porque o nosso corpo, ele é político, né? As nossas subjetividades são políticas. E eu acho que é justamente isso que às vezes é muito difícil, né, dentro do ambiente da psicologia, conseguir conectar, né? É entender que as nossas subjetividades são políticas. Então, quando, né, vocês trazem essas memórias e constroem essas memórias com a gente, né, porque de fato as memórias são construídas, isso também a gente aprende na psicologia, é uma forma da gente conseguir conectar isso que é a nossa história, que na verdade somos nós mesmos, né? E eu queria agradecer especificamente pela emoção, né? Porque eu acho que também uma das coisas que nos foi negada é a possibilidade de se emocionar, né? A possibilidade de ser humano, né? Foi a primeira coisa que nos foi negada, né? Então a possibilidade de me emocionar junto com vocês é muito maravilhoso para o meu processo de humanização, para o meu processo de cuidado, de poder receber. Eu me senti extremamente cuidada com essa mesa. E poucas vezes eu pude me sentir cuidada numa mesa de um evento dentro da academia. Então, eu queria agradecer muito a vocês. Olha esse pessoal, então vamos lá. Gente, olha só, deixa eu, já que a gente pode se emocionar, eu vou dizer o seguinte: a minha psicóloga está aqui, gente, que emoção! Quem cuida de mim está aqui. Então, Janaína, eu conheci a Virgínia te ouvindo, e eu te ouvi lá na UERJ, lá no IESP, né, assim que fala? E eu fiquei assim encantada. Então, enquanto eu não tive a sua fala integral, eu não sosseguei. E não só eu, mas um grupo de mulheres negras, né, se pensando como intelectuais. E aí eu diria para você o seguinte, que a Virgínia, primeiro assim, pensar que a Virgínia, ela pensou a formação das crianças, das subjetividades, né, das identidades, isso me aqueceu o coração, porque o que eu falei que eu cuspia na academia, né, mas isso influenciada por esse movimento negro que era a minha época, né, machista, elitista, né, assim, com uma percepção de relações raciais ainda muito influenciada pelas lutas pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos e pela libertação dos países africanos, dos povos africanos, né, e eu não consegui entender. Na verdade, eu não me senti um tanto quanto perdida. E foi o que me fez ir fazer história. Entender o que eu não conseguia compreender na formação que eu estava tendo com o movimento negro. E aí, para mim, é muito tranquilo falar isso, porque me parece que hoje uma das coisas que a Virgínia nos ensina, e a Neuza também, porque a Neuza se afastou do movimento negro. Quem assistiu o programa Espelho viu que ela datou esse livro, e aí eu também não compreendia como um livro tão importante para militante fez com que uma sujeita se afastasse. Ela, nos últimos anos, ela não aceitava convites, isso ela diz textualmente no programa Espelho, e aí me traz a questão do cuidado, né, do cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, como também trouxe o Amaury. E aí o Amaury também, que eu em público tenho que agradecer, porque o Amaury me ensinou que educar uma criança é mostrar o mundo a ela, e isso das formas mais diversas, lançar essa criança à curiosidade.
Então, eu acho que hoje a Neuza e a Virgínia, elas nos dizem como é que a gente pode fazer isso. Como é que a gente pode acender as nossas aprendizagens para que a gente aprenda de fato a se cuidar. E isso não nos é ensinado. Muito pelo contrário, assim, quando eu trago o meu depoimento pessoal, ele vem entrelaçado com a leitura da Neuza. E aí eu me vejo como uma daquelas personagens que, de alguma forma, ela descreveu tão bem no seu livro. E fazer isso foi um longo processo. Foi um processo de construção e desconstrução. E foi um processo que, assim, a gente não aprende. Isso não está nos livros, isso não está na nossa formação, muitas das vezes, de nós, mulheres negras, na nossa casa. Muito pelo contrário, a gente é ensinada a cuidar, a ver o outro e não se ver. Então, me parece que trazer hoje Neuza e Virgínia, primeiro a gente referenciar as mulheres que não reivindicaram estar no centro do palco. Então, assim, para que tenham mulheres no centro, tem uma gama enorme de mulheres invisíveis. E eu aprendi com a Zoilda Loreto da Trindade que a invisibilidade é a morte em vida. E que nós, mulheres, todas, e que os homens aprendam com a gente, que é fundamental a gente ver as mulheres negras. E aí, assim, dando uma... Posso falar aqui, uma porradinha nos homens de um modo geral, a objetificação de nós, mulheres negras, tem que parar. Então, tanto Neuza quanto Virgínia nos ensinam que a nossa humanidade existe, resiste, e ela não quer ser mais invisível. Ela quer tornar-se visível. É isso. Eu coloco o seguinte: a meu ver, as duas obras são muito importantes, mas elas têm suas particularidades em relação às áreas, né? Por exemplo, no que a gente encontra no cotidiano, principalmente dos nossos estudantes, cursos e tudo mais, né? Porque a Neuza trata mais diretamente da questão psicanalista, a formação dela e da mente humana, ela dá uma contribuição grande. Agora, a Virgínia não pode ser abandonada também, dá uma contribuição muito forte para tais estudos, mas particularizando aquilo que a gente encontra, vamos dizer assim, nos nossos cursos, porque os cursos sobre educação e relações raciais não são cursos especialmente que vão afetar o intelecto puramente, né? Sabe? Existe o conhecimento intelectual, mas afeta muito fortemente as emoções. Essa questão da identidade é muito presente, está muito presente. A descoberta do tornar-se negro está muito presente durante todos os nossos cursos, né? Nós terminamos 2 cursos agora em Volta Redonda e em Vassouras, né? E havia momentos realmente, a Renata, né, que participou conosco em Volta Redonda, né? Públicos que há momentos que você tem que parar e dar margem às emoções, porque aqueles conhecimentos científicos que eles vão adquirindo, entendeu? Realmente trazem emoções fortíssimas. Isso que acontece aqui na nossa mesa, as emoções, com muita frequência acontece nos cursos que nós ministramos, né? As meninas estão aqui, a Luzia, né? A Kátia, que são nossas professoras, sabem como isso acontece, né? A Alessandra também, né? Que esteve em Vassouras ultimamente. Quer dizer, quando as pessoas começam a falar, quer dizer, não dá para... A gente tem que levar em conta as emoções, e muitos alunos pedem, olha, por favor, me
dar um tempo, porque está forte demais para mim, certo? Então, as duas obras dão uma contribuição muito grande nesses trabalhos, mas me parece que, particularmente, a Neuza Souza Santos atende muito mais aquilo que a gente está se propondo a realizar. Essa é a minha questão. Mas as duas obras são realmente igualmente importantes. Janaína trouxe de volta a Virgínia, né, Janaína? Livro, acho que tem aí para vender. Movimento de Mulheres Negras, né? Para pensar os sentidos de democracia e justiça social no Brasil. E nesse livro, a Janaína publica um texto dizendo exatamente quem é Virgínia Bicudo e o que ela representa, tanto a obra, o contexto como ela produziu, e o que ela representou como impacto para a visão acadêmica, que jamais a deglutiu, né? Então, quando Florestan Fernandes, a gente vê isso em várias passagens, né? A integração do negro à sociedade de classes, quando ele a cita, mas não cita, né? Como a única parte esquecida daqueles outros estudos, Horaci Nogueira entrou, o Charles Wagner, todo mundo entrou no projeto Unesco, menos a Virgínia, né? Então precisamos de fato trazer de volta Virgínia Bicudo. Eu entendo como Yolanda aqui que realmente tem que conhecer o Neuza, tem que vivenciar, ver o impacto que causa o livro de Neuza para uma juventude, nas formações de professores, nos grupos de estudos que a gente faz. Ele é uma potência, né, que é preciso trazer isso de volta. Eu penso que Virgínia Bicudo, pelo exemplo, fica assim, flagrante delito de uma intelectualidade, de um modelo de desenvolvimento acadêmico que consegue invisibilizar um pensamento inteiramente original, pioneiro, tanto na sociologia como na sua relação com o aspecto da psicologia, sociologia e psicologia. E você, no teu texto, nesse livro, explica isso muito legal, né? Como esse tipo de visão foi silenciado e ela então não está nem em uma nem em outra. Ana Gilda tem um CAPS, né? Neuza Santos Souza. Eu fui 3 semanas atrás, no CIEP, em Santíssimo, Olímpio Marcos dos Santos. Olímpio Marcos dos Santos foi um militante do movimento negro, que uma cena deliciosa para mim, essas cenas que a gente não esquece jamais. Luiz Carlos Prestes, acho que alguém aqui nesse auditório não sabe quem é Luiz Carlos Prestes? Puxa vida, finalmente é isso, Yolanda. Alguém sabe? A gente explica depois. A professora de história dela. Mas isso, então, Luiz Carlos Prestes entra pela Câmara de Vereadores, vai direto ao lugar onde Olímpio Martins dos Santos estava, lançando o seu livro, Liberta-te, Negro, 1981. Os dois se abraçam e para largar foi difícil. Olímpio Martins dos Santos e Luiz Carlos Prestes. Olímpio Martins dos Santos foi dos poucos baianos, ele era policial, abandonou, né, o serviço policial e veio com o grupo que constituiu o Comitê Central do Partido Comunista do Rio de Janeiro, em 1937, quando Prestes e toda a cúpula foi presa. Todo mundo já ouviu falar de um monte de nomes, Grabois, Marighella, todo mundo. Olímpio Martins dos Santos foi dito na hora por Luiz Carlos Prestes. Esse era o pé de boi da Novos Rumos, era o cara que editava a revista do partido. Sempre esteve ali, estava ali para tudo.
Olímpio Martins dos Santos hoje tem um CIEP Santíssimo. A família dele bancou tudo. Lanche, adesivo, um som que o CIEP não tinha, convite para as pessoas, banner explicando, folheto, a família, filhos, netos e bisnetos se organizaram e deram um show mostrando ao CIEP. São 2.300 estudantes do ensino médio que souberam quem é o Martins dos Santos. Precisamos fazer isso com Neuza. Vamos fazer isso com Neuza. A família dela somos nós, né? Sim, mas nós somos. Ninguém pode dizer que não somos. Nós somos, estamos assumindo. Precisamos assumir isso, né? E isso, eu falei mais do Olímpio, porque a família dele é uma lindeza. Porque foi um ser humano que cuidou da luta, primeiro comunista, depois viu que o comunismo não dava conta, aderiu à luta contra o racismo, e aí ele não dava porradinha não, viu, o Janete? O Olímpio dava porradonas, ele enfrentava direto todo mundo. Então, a família dele é uma demonstração do que pode a alma potente, que se reconhece e que aí produz em volta pura luz. O Olímpio era isso para nós, que éramos mais jovens, né, nos anos 70, e se tornou isso para a sua família, daí que rende hoje. A família dele rende, hoje tem neto, bisneto dele, tudo acontece, né? Eu queria muito que a gente pudesse acompanhar um pouco mais de perto o CAPES, Neuza Santos Souza, pode ser um bom start ali, como a Zoilda Loreto da Trindade, lá é ED, né? Na Maré. É um EDI, Escola de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura. Vamos acompanhar isso, é um mote bom, é um ponto de partida legal que dá para ser. Queria aproveitar agora esse final para lembrar um pouco assim. A identificação de Neuza Santos Souza com o Fanon era total. Nossa, era total. Ela leu pouco Os Condenados da Terra. Ela leu principalmente Peles Negras, pelo menos é o que ela comentava. Os Condenados da Terra é um momento, vamos dizer, revolucionário, que a gente conhece como revolução convencional, né? Uma visão de revolução política, aliada à rebelião, insurgência armada, busca de tomada de poder. Essa é a visão mais presente dos Condenados da Terra de Francis Fanon. Neuza queria muito pegar isso. Queria muito pegar isso. Não havia ambiente acadêmico para se pegar isso. Nós tínhamos lido uma cópia, até hoje é o que eu uso em casa, porque está todo anotado, uma cópia de uma edição ainda portuguesa, logo depois do golpe de 64, se eu não me engano, editora Afrontamento. Flávia está fazendo assim, é isso mesmo, Flávia? Né? É aquela cópia, muito velhinha, mas ainda dá conta, ainda dá para ler, dos Condenados da Terra, de Francis Fanon. Então, Neuza queria, mas ninguém mais tinha como discutir. Não havia entre nós, Janete tem toda a razão nesse ponto, né? Não havia entre nós o cuidado de buscarmos tecer, daí a nossa pregação, muitas vezes, né? Precisamos voltar a envergar a arma da teoria, que é um ditado de Amílcar Cabral, é uma frase que ele usa, né? Desafiando inclusive o contexto da Tricontinental de Havana, mas não dá tempo de contar essa história aqui, né? Sim, gente, tem gente que está se formando em história, faz história contemporânea, 1, 2, 3, e nunca ouviu falar de uma conferência afro-asiática de descolonização. Vocês acreditam nisso? Tomara que alguém aqui diga assim, eu sou da história e não vi isso, porque sempre tem, em todo lugar que tem estudante de história, eu faço esse desafio e acontece, né?
pois Amílcar Cabral chega no contexto, na tribuna da Conferência Tricontinental de Havana, Américas, África e Ásia, e grita de lá: nós aqui não estamos de armas na mão, não nos interessa nesse momento nos pegar diretamente com o imperialismo e o racismo. Isso fazemos de armas nas mãos na nossa terra. Aqui eu quero concitar-vos, essa é a frase, a palavra dele, para a arma da teoria. Isso era um emblema para Neuza. Nossa, precisamos pegar essa arma da teoria. Precisamos pegar, mas não tinha muito jeito naquele momento. Hoje, mais que nunca, é essencial. Voltar a Fanon, Virgínia Bicudo, Neuza Santos Souza, pegar esse aspecto não propriamente da psicologia, mas da emocionalidade, né? Porque nós perdemos muita gente com essa questão. Nós perdemos muita gente. Lélia Gonzalez se foi com 56 anos. Beatriz Nascimento perto disso. Janaína, nós fizemos lá na UERJ. E aí Rosângela falou para nós. Rosângela Malaquias, professora da UERJ, foi quem esteve os últimos momentos, no último período de vida com Hamilton Bernardes Cardoso. Uma potência intelectual, uma força intelectual, domínio da palavra, incrível. Hamilton Bernardes Cardoso também se foi, 3 vezes tentou para conseguir. Perdemos, continuamos perdendo e vamos continuar perdendo se não nos cuidarmos, se não nos entendermos como negros, como gente. E aí a nossa condição pedagógica, o exercício nosso pedagógico, que passa em grande parte por conseguirmos nos colocar de fora da arrogância, que é muito comum em nós, que aprendemos, sabemos, e do alto do nosso saber, da nossa capacidade, vamos explicar, conquistar as massas, conquistar adesões. Tudo isso não tem prestado. Não prestou à esquerda em relação à grande maioria da população, não prestou a uma elite negra em relação à grande maioria dos negros. Precisamos, de fato, voltar a essa arma da teoria por esse viés cultural, não culturalista, mas cultural mesmo, da arte, da sensibilidade, das emocionalidades. Isso tem muito mais condição de nos colocar junto com o nosso povo. E aí sim, fazer aquilo que Paulo Freire preconizava, né? Nada de chegar por cima. O diálogo é que interessa. O diálogo não se faz com hierarquia. Se partirmos do ponto de partida de que nós é que sabemos e que vamos ensinar sobre o racismo, vamos ensinar sobre o que tem que ser feito para a nossa raça. Você tem que se identificar como negro, você tem que se identificar como negra, como mulher negra, você tem... Não funciona. Só funciona para fazer outros opressores também. E aí, uma grande parte da nossa juventude negra tem trilhado esse caminho do individualismo, do desvalor de ser negro para transformação. Ser negro em si, para essa plateia aqui, penso que é desnecessário a gente dizer, não tem servido para nada. Precisamos fazer com que sirva. E aí, realmente, Neuza, esse pensamento potente, essas entrevistas, aquilo que ela traz como a parte da análise do processo psíquico das pessoas afetadas pelo racismo, isso pode nos fazer aprender e vai nos ajudar nessa caminhada que vamos ter que fazer e temos que estar preparados para fazer nesse período próximo que se avizina. Eu acho que é isso. Muito obrigado.
Gente, eu que agradeço em nome da organização, em nome do Quitembo, do programa de pós-graduação, de todo mundo que está construindo o evento. Foi interessante você terminar falando do diálogo, né, do Paulo Freire. Essa nossa proposta agora da roda de conversa, né? Fazer um momento um pouco mais horizontal, que a gente possa tocar e ouvir também sobre essas memórias da Neuza, a trajetória, o pensamento dela e como isso nos afeta, isso nos toca, o que a gente pode construir a partir disso. Então, a gente vai parar aqui um pouco. Vou pedir para as pessoas tentarem chegar um pouco mais para frente, para a gente colocar as cadeiras aqui mais próximo, para quebrar um pouco essa hierarquia da mesa, de quem está na... Oi? Sim. Enquanto a gente vai preparando esse outro momento, a gente vai colocando o áudio. Pode ser? Sim. Eu queria chamar o professor Celso Werner, não sei se ele está aqui. A Aline e a Tainara também vão conduzir esse momento, colocar as cadeiras ali. Obrigado, Amaury, obrigado, Yolanda, obrigado, Janete. Muito bom.